Gé, boa noite. Boa noite, pessoal. Todo mundo entrando aí, ó. Manda abraço para Vespasiano, Minas Gerais. Silma, é isso? Um abraço, pessoal do Vespasiano, Minas Gerais. Vizinho nosso aqui. Mas daí tá longe, né? Curitiba é longe. Curitiba é do lado, né? Você pega aí a BR-116, eu caio aí em BH, facinho. Nossa, é chão, hein? Ô Gé, você sabe uma vez, cara, nos amigos antigos que a gente teve aí, né? Um jogador que jogou com a gente passou em casa lá em Sorocaba, quando eu morava lá, e falou: Ó, tirei carteira agora. Pegamos uma serrinha que tem, cara, de Sorocaba até Hum, Registro. Meu amigo, aquele dia achei que ia morrer, cara. é mesmo. Pivôzão que estava na direção, você conhece muito bem. Loiro, muito alto e pulava bastante. Eu não vou falar nomes. Ah, que é de Franca? É, Ah, nossa Senhora. acelerou, cara. Aquela BR lá era. Na época era uma. Não era duplicado, né? Então era uma Aham, mão simples dali e era perigoso. Mas chegamos bem. Chegamos bem. Graças a Deus. isso que importa. Daí, o pessoal tá entrando aí. Não sei como que você quer comandar aí. Eu sou Catiana Paulista, a mãe dos meus atletas também estão entrando aí. Catiana, Opa! galera entrando aí. Um abraço aí pra sua família que eu conheci lá atrás também, né? Ah, Tinha cabelo na época, tinha bastante cabelo, inclusive. Ô Jé, eu vou fazer o oi. seguinte, eu vou. A hora que as meninas entrarem, né, que são a presidente da RIB, e a Mônica e a Majô, e o Aham, professor Eck entrar, se der tudo certo para ele entrar, ó, o professor Dante está aí assistindo. O professor tá. Dante, presidente da RIB do Brasil. Daí a gente para elas poderem dar esse início, digamos, protocolar. Mas aqui eu já gostaria de começar, que você começasse, né, porque o entrevistado é você, claro. Uhum. É, Jefferson, bom, eu te conheci em 96, quando você jogava pelo Minas Sorocaba, né, jogava no Campeonato Brasileiro lá. Depois a gente jogou junto em 2002 em Franca. Depois você rodou, né? Eu vi você em Casabranca, vi você no Ajax, vi você em Limeira, vi você em um monte de lugar. E depois a gente jogou junto em São José dos Pinhais. Mas Jefferson, Uhum. fala um pouco da sua história antes das meninas entrarem. Conta um pouquinho de você, fala de você. Bom, primeiro eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de estar falando de basquete. Você, antes de mais nada, como você falou, um amigo, né, que o basquete me deu aí. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto, de conhecer. Você ainda ser mais novo que eu, né, depois de jogarmos junto aí. Mas no final da minha carreira, quando eu tive a oportunidade de ir para Curitiba. Cara, é muito difícil falar da gente, né? Assim, eu não gosto também muito de falar, mas eu, resumido assim, porque senão a gente ficaria aqui horas e horas falando um pouco. Graças a Deus, tive uma trajetória bem legal no esporte. É, sou de São Sebastião do Paraíso, né? Interior de Minas, uma criança ali que tinha um sonho e, e que consegui conquistar várias coisas, né? Hoje, você falar quem é o Jefferson hoje, cara, eu sou um cidadão, uma pessoa apaixonada pela vida, sou um marido apaixonado pela minha esposa, sou um pai apaixonado pelas minhas filhas e sou um treinador apaixonado pelo processo de formação por basquete. Esse é o Jefferson hoje, depois dos 50, 40 e poucos anos, descobriu esse outro lado, é, né, tive essa oportunidade de passar como categoria de base, depois adulto, depois me tornei profissional, consegui jogar em grandes clubes aí, como você falou, tive várias conquistas como jogador, depois tive a oportunidade de também trabalhar como técnico de seleção brasileira, algumas possibilidades que na época quando eu voltei para Paraíso, e hoje estou tendo essa oportunidade de trabalhar com base e principalmente
de desenvolver esse processo de formação, né, que é essa filosofia que eu trabalho hoje, e também com a ajuda aí de amigos como você, como o Marco Sharp, como o Neto, pessoas que têm me ajudado muito, aí eu tenho me atrevido agora a escrever, né, algumas coisas, e estou muito feliz com isso. Então esse, resumidamente, é o Jefferson. Ô Gé, eu lembro daquela sua equipe de 96, cara, eu posso esquecer algum nome e você lembra aí. Mas eu lembro do armadorzinho Danielzinho, Rodrigo, que era lateral, acho, ala pivô, Tá nos Estados Unidos. Atílio, Melvin, que passou por lá, o americano, Raul, Marcinho, Rinaldo, Jefferson. Aí tá faltando gente aqui ainda, que eu não lembro. Ah, cara, eu também não lembro. Esses daí eu lembro, né? Esses daí eu lembro bem. O Everaldo tava nesse time, não tava? O Poti tava nesse time. Quem mais? Legal, hein, cara? Bom, hein? Era um time assim, jovem, né, cara? Tinha uns medalhões aqui, mas um time jovem. E a gente tem uma história legal nesse campeonato, porque quando nós chegamos em Sorocaba, a gente tinha um time sub-22 muito bom. O Luiz Fernando, o Piccoli, era uma garotada muito boa. E nós chegamos em Sorocaba, os adultos não foram. E eu me recordo que nós acho que fizemos 4 ou 5 jogos só a molecada. Nós ganhamos os 4 jogos. O Marley falando o Raul estava nesse time mesmo. Estava 4-4 ou 5-5. Aí chegou, né, os veteranos, os americanos. Acho que a gente emplacou aí 7 derrotas seguidas. Mas a gente tinha um time bem legal, um time bem competitivo, assim. Era um time bem Luiz Fernando, era um time muito bom, cara. Um time muito bom mesmo. Eu assisti vários jogos, né, cara? Sorocaba respirou muito o basquete feminino, né? E aí respirou também o masculino. Mas daí quando acabou o feminino, quem preencheu a lacuna foram vocês que chegaram lá, e o ginásio lotava. E eu lembro dos jogos que teve, eu lembro contra o time de Ribeirão Preto, que o Zanon jogava, eu lembro contra o Oscar, o Oscar eu não lembro a equipe que ele estava, acho que era Barueri, alguma Barueri, coisa. eu acho que ele jogava, eu lembro o jogo contra a Franca, o Chuí ficou louco, o Chuí... Mas assim, tudo coisas que a gente, né, só relembra e foi um ano que a equipe assim representou muito Sorocaba. Foi muito legal. Uma pena que vocês retornaram, né? Foi por pouco tempo, né? Hoje, aproveitando que você contou a sua história, as meninas elas não entraram aqui ainda, mas eu vou falar um pouquinho da RIB rapidinho para já dar início para você. Então, pessoal que está assistindo aí, os amigos do GE, os nossos amigos, a RIB é a Rede Internacional de Basquete Educativo. Aqui no Brasil, o primeiro presidente foi o professor Dante De Rose, um acadêmico da USP, que escreve livros de basquete, uma pessoa muito presente no nosso esporte, formou vários treinadores. E daí ele juntou pessoas, né, para te dar sequência, né, nos trabalhos, que é levar a mensagem do basquete de uma forma educativa, principalmente na formação, de uma forma gratuita. E hoje nós temos como presidente, representantes da RIB aqui no Brasil, 2 mulheres, que é a Mônica Flecha aqui de Florianópolis, Palhoça, e a Majô, que representa o Mato Grosso. E elas estão fazendo um grande trabalho, elas assim vieram com uma força muito grande de novas ideias. E o Jefferson também entrou como membro, né? Caiu como membro no nosso grupo. Ele e o Marco Sharp, que vão ajudar demais, né? Pessoas que estão estudando, então na quadra, respiram basquete. Daí temos o Marco, que é do Amazonas, mas está aqui, está na região ali do ABC trabalhando, está em São Paulo trabalhando. O Túlio, que é aí de Minas, que é um cara que ama basquete, é um cara que tem uma história absurda. O Júlio, que é da região Nordeste, que também está representando. O professor Dante, que continua nos auxiliando, continua nos dando respaldo. E o presidente global,
aliás, o secretário global, que é o Hector Zambra, que ele está no Uruguai, e ele fica organizando no mundo, né? No mundo, toda essa parte de como transmitir a mensagem, de vídeos. Hoje o IB tem 387 vídeos de basquete, a maioria em espanhol, mas tem também os vídeos em português. Já para retornar aqui na sua história, eu separei aqui o que a gente já meio que conversou algumas vezes. Gostaria que você falasse um pouco da formação, com duas perguntas norteadoras. Quando se inicia a formação e quando chega ao final daquela formação do menino virar profissional? Não que a formação pare, mas que não, agora ele é profissional. Ele vai continuar tudo, mas queria que você comentasse sobre esse assunto. Bom, esse assunto é um assunto que a gente tem falado bastante, né? A gente tem trocado algumas ligações, chamadas. Eu acho que o processo de formação ele começa a partir do momento que você busca inserir o basquete na vida daquela criança, né? Lá no mini basquete ou ali quando você está bem no início mesmo. Aqui é mini basquete, tem situações que colocam escolinhas, né? Enfim, bem na fase inicial ali mesmo. E como você falou, e nunca vai terminar. Eu acho que vai ser sempre um processo contínuo ali de formação. Porém, eu acredito que a gente tem uma mania, eu acho, de achar que formação vai ter 12, 13, 14 anos, e eu acho que não. Acho que o processo de formação ali de 20, 22 anos, o atleta está ali começando a ficar pronto para jogar, sabe? Principalmente dependendo da função, da posição. Se vamos pensar um armador. O armador ele vai estar pronto o quê? Com 23, 24, 25 anos, começando a dar, né? Então a gente às vezes atropela esse processo e aí com isso a gente acaba interrompendo algumas carreiras por achar que o processo de formação 13, 14, 15, 16, né? Tem meninos que começam uma maturação tardia, tem meninos que começam a desenvolver. Vamos pensar, o Gerson Vitalino, que foi o maior reboteiro do mundo, um dos maiores pivôs do mundo, começou a jogar basquete com 17 anos. Então, se a gente for pensar hoje, dentro do que as pessoas falam, imaginam, o Gerson não teria sido o Gerson. Ele não teria jogado basquete, porque 17 anos, então ele está velho. Né? Eu mesmo, apesar de não ter jogado no nível que o Gerson jogou, mas joguei no nível bom, alto, e eu comecei a jogar basquete com 17 anos. Então também, e eu nunca tinha visto falar de basquete. Né? Até no livro lá eu conto uma situação que eu não sabia se era que tinha rede no meio ou se jogava bola na cesta. Porque realmente eu nunca tinha. Então, assim, eu acho que a gente precisa se atentar muito a isso, porque o processo é um processo que é a longo prazo, que a gente tem que ter paciência, entender caso a caso, mas diretamente na sua pergunta, né? Eu acho que desde o início, desde da captação do atleta ali, já é um processo de formação, porque eu acho que esse primeiro contato, né? Esse primeiro captador dessa criança, dependendo de como ele chega nessa criança, ele já mata essa criança pro basquete ou pro esporte. Então, eu acho super importante o processo de formação já desde a parte da captação. Eu falo que a captação, na minha opinião, já é um processo de formação e já é um processo que precisa ter mais atenção por parte dos clubes, por parte dos projetos, porque é ali que eu acho que tudo começa, né? Que eu falo que é ali que a gente vai buscar, encantar, né? Até no livro a gente fala sobre isso, que o primeiro fundamento é o encantamento. Então, ali que a gente vai encantar a criança, vai despertar o interesse daquela criança ali para poder estar aprendendo um esporte novo. Então, eu acho que começa ali, e como você bem disse, eu acho que não termina, mas ali, acho que até com os 22, 21, 22 anos, eu acho também que o menino já precisa ter um entendimento, né? Se esse vai ser profissional da área, se esse vai usar o esporte para estudar e conquistar alguma coisa, buscar oportunidade de trabalho através do esporte. Então eu acho que é mais ou menos por aí daí. Não sei se eu te respondi, é isso, né? Era isso mesmo? Eu não estou te ouvindo, Adai.
minutinho só. É que Agora, um monte de gente comentou aqui e eu queria responder todo mundo, mas eu não vou conseguir, que eu não tenho essa habilidade toda. Mas eu sei que o bastante Marley tá gente aí também. comentando. O Marley falou bastante, né? Falou de Ah, amigos. Mark Sharp tá aí também. Tulhão tá aí. Túlio, O Dante tá aí. É, o Farmacelli tá aí. Otávio É, Troiano tá aí, ó, que é um dos grandes profissionais que trabalham comigo aqui dentro do ginástica também. Tiago aqui, ó, legal isso aqui, ó. Dante foi minha maior referência no TCC e Jefferson uma grande referência atualmente como treinador. Ô, Tiago, fico muito feliz de estar nesse seleto grupo aí junto com o Dante De Rose. Dudu também lá do Rio tá aí. Tem uma pô, galera aí, velho. você vê, né? Ô Gé, como é gostoso a gente conversar de basquete com outras pessoas, né? Eu lembro quando eu trabalhava com o Coxinha tá aí também, Daniel, quando a gente viajava no Sub-22, que o Uhum. primeiro foi o Paraíso, que foi para mim o melhor de todos, tinha essa troca de conversa com os técnicos, né? É. Ó, o que você faz aí, como que é? E isso era muito bom, eu acho que, né, falta muito esse tipo de coisa. Mas voltando a esse assunto importante da formação, o que você e vocês aí no ginástico estão fazendo para tá tendo tanto sucesso assim, né? Tá tendo, digamos assim, muitos jogadores formados, indo para outros clubes. O que vocês estão fazendo de diferença aí? Daí, primeiro assim, é um privilégio, né? Eu poder trabalhar aqui no ginástico, um clube que eu tô aqui há 13 anos, um clube que tem toda a estrutura aí para a gente poder desempenhar da melhor forma possível o nosso projeto. É, não foi tudo muito difícil, né? Foi tudo muito construído, assim como é um processo de formação também. O Otávio está aí também, mandando um abração para você. Quanto tempo que eu não vi o Adair aí. O Otávio fez parte desse processo lá no começo de tudo, sabe, Adair? Então, assim, o ginástico hoje ele vem se estruturando a cada ano ele vem se fortalecendo mais, dando importância às pequenas coisas, aos pequenos detalhes. E eu falo que é uma sorte poder trabalhar num clube no qual eu consiga colocar a minha filosofia de trabalho. Então você pega hoje o ABC do basquete, ele está inserido dentro a nível Brasil, vamos pensar assim, mas pelo ginástico. O ginástico abriu essas portas. Então os presidentes, né, hoje no nome do Daniel Ladeira, que é o atual presidente, eles me deram essa condição de desempenhar. Isso é importante também falar, né, Daí? Porque muitas pessoas às vezes têm também grandes trabalhos, grandes ideias, grandes filosofias, mas às vezes não consegue ter o espaço para poder desempenhar. Então, hoje no ginástica a gente tem essa sorte. O nosso maior foco hoje é uma formação integral do atleta, então a gente está pensando de uma forma ampla, a gente não está pensando a médio ou a curto prazo, a gente sabe que o processo é longo. A gente está colhendo muitos frutos agora, né? Hoje nessa Liga Nacional, a gente tem 6 ou 7 atletas jogando a Liga Nacional, que passaram aqui pelo ginástico, né? A gente tem mais de 20 atletas aí entre São Paulo, alguns meninos estão na Espanha, Canadá, Estados Unidos, enfim. Então a gente vem colhendo frutos de um processo que é muito além da quadra. A gente não pensa só na quadra. Ah, mas vocês não querem ganhar? Sim, nós queremos ganhar, sim, muito. Nós somos muito competitivos. Tanto que nós somos o clube que nos 5 primeiros brasileiros até 15 anos, até 14 anos, a gente foi o único clube do Brasil que a gente estava entre os 3 primeiros durante 5 anos. Então a gente também quer ganhar, mas o nosso foco maior não é ganhar, é formar. E a gente acredita que formando a gente também vai ganhar. Né? Então, assim, hoje dentro do ginástica, a gente tem uma estrutura que acolhe muito bem essa filosofia. Os técnicos que trabalham comigo aqui, né, o Zé Mário está há mais de 10 anos comigo, é um cara que é hoje na parte de fundamentos, para mim, um dos melhores que tem no Brasil. O Otávio foi jogador de basquete, jogou com a gente também. Hoje faz um trabalho que, na minha opinião, na parte física também está entre os melhores preparadores físicos do Brasil e tem o conhecimento da quadra, então ele tem esse processo dentro. A gente entendeu que o basquete ele é físico, e ele é técnico e ele é tático, e ele é uma junção de tudo isso. E que não adianta a gente só pensar na parte técnica, só pensar na parte tática, se a gente não tiver o físico também aliado com a gente.
Então a gente dá muita importância para a parte física e a gente dá muita importância pelo processo também de formação físico do atleta. Então o atleta que hoje com 12 anos, 11 anos, ele já tem não uma carga física, mas ele já existe um processo de adaptação física para ele. Então ele já vai aprender a agachar com o peso do corpo, ele já vai aprender a se movimentar, ele já vai aprendendo movimentos que vão ser muito úteis para ele durante toda a carreira dele, né? É fácil? Não, às vezes os pais, aí teve que ter toda uma conversa com o pai, mostrar para ele que isso é uma coisa que, por exemplo, fazer uma bandeja e cair é muito mais agressivo do que ele fazer um agachamento com o peso do corpo. Ou ele pular uma corda, ou ele fazer um movimento com um bastão, ou ele fazer um deslocamento, enfim. Então foi todo um processo, eu brinco que é igualzinho o processo de formação, foi o nosso processo da ginástica, e hoje a gente colhe frutos por isso. Hoje a gente conseguiu conectar todas as áreas. Eu falo que a gente não tem uma equipe multidisciplinar apenas, nossa equipe ela é interdisciplinar, onde todos os integrantes da nossa equipe trabalham em prol do atleta, da formação integral do atleta. E principalmente, hoje nós temos um método de trabalho, uma cartilha pedagógica de formação, onde existe passo a passo todo aquele processo, independentemente, não é só pela idade, porque às vezes o menino chega com 14 anos, ele precisa fazer o que o menino de 10 tem que fazer, e não porque ele tem 14 anos. Então nós temos isso e a gente trabalha de forma progressiva, gradativa e sequenciada. Então o menino que joga no 10, ele consegue jogar no 11, mas tudo que é falado e trabalhado vai ser aumentado em grau de dificuldade no 11 e até chegar no adulto. Então vamos colocar assim, um processo pedagógico de formação que tem uma sequência e tem um propósito. O que ele faz hoje, ele vai usar amanhã com mais complexidade, entendeu? Não é uma coisa que hoje ele usa e amanhã ele não vai usar mais. Não, ele vai sempre usar aquilo ali. Então eu acho que hoje o grande diferencial do ginástico é entender isso, entender que o esporte ele virou muito físico e que ele é essa conexão de todas as áreas aí. Você se preocupa muito com a inteligência do atleta, né? Até pelo que foi escrito no livro, com essa forma da leitura do jogo, né? O que vocês estão fazendo hoje pro garoto, além de ter um bom físico, ele ter uma boa inteligência do jogo, Jefferson? Adag, esse é um processo que a gente precisa, assim, se você me permite, falar um pouco do treinador, né? Porque eu falo muito e é onde eu tenho batido muito nessa tecla. Cara, a gente tem que ter a dimensão do que é ser um formador, o tamanho da responsabilidade que é ser treinador de formação, né? Que é ser um técnico formador. Quantos sonhos não passam pelas nossas mãos? Então a gente tem que estar preparado para isso. Então esse é o primeiro ponto que a gente frisa muito aqui, porque não é só a gente cobrar, mas o atleta tem que ser inteligente, mas o técnico também tem que ser inteligente. O técnico, para ensinar, ele tem que aprender, ele tem que saber o que ele vai fazer com esse atleta, ele tem que ter conhecimento, não profundo da área da musculação, da parte física, mas eu tenho que ter um mínimo de conhecimento dentro do processo para que eu possa trabalhar com meus atletas, que muitas vezes, às vezes eu não vou ter um preparador físico, mas se eu tenho um conhecimento básico, eu consigo trabalhar muitas coisas, né? Então, esse saber, esse pensar, a gente começa a pensar pelo treinador. O treinador, ele precisa entender isso aí, né? Uma outra coisa, a gente tem que ser muito coerente com aquilo que a gente está falando. Então, se a gente fala que o menino precisa ser inteligente, nós temos que fazer com que o menino pense desde o primeiro dia que ele chega aqui para a gente, nos exercícios, para que a gente possa cobrar. Porque eu vejo muita gente falando mas tem que tomar de decisão. Mas o que é tomada de decisão? Para o menino tomar decisão, ele também tem que ser fundamentado. Existe um processo. Não adianta eu falar em tomar decisão se eu não estou falando nem nas capacidades motoras básicas, se eu não estou falando de técnica individual, para aí depois eu falar de fundamento, para depois eu falar de a técnica junto com a tática ali, já pensando numa parte de tomada de decisão, a parte mental do atleta, e aí sim eu posso falar com propriedade sobre tomar decisão, sobre atleta inteligente. Porque
é fácil cobrar o atleta, mas você não treina ele, né, Daí? Vou dar um exemplo. Eu, há um bom tempo atrás, há uns bons anos atrás, quando estava em Paraíso ainda, no projeto São Sebastião do Paraíso, o Rubem Manhano era o treinador da seleção e eu tive o prazer e a oportunidade, eu falo que foi uma sorte, né, de poder conviver 4, 5 anos com uma pessoa do calibre do Rubem Manhano, do ser humano que foi ele, e além do profissional sensacional que foi. Eu não esqueço uma vez que eu cheguei num treino e falei, nossa, meu time ele tá estourando muito 24 segundos, e aí eu ficava bravo com os meninos, aí ele falou assim para mim, quantas vezes você treinou o seu time usando 24 segundos? Aí eu falei para ele, nenhuma. Ele falou, e como é que você vai cobrar então, se você nunca treinou? Eu nunca mais esqueci disso, sabe, daí? Então nós como treinadores, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse menino não pensa, mas por que ele não pensa? Ele não pensa só porque realmente ele tem dificuldade, ou no treinamento você não faz ele pensar? Ou você não desenvolve, você não estimula esse pensar no seu atleta? Os exercícios que você faz estão coerentes com aquilo que você quer jogar? Eu quero jogar em transição, eu quero jogar muito rápido. Então, mas o treino é só parado, é só meia quadra, o menino não sai veloz, os seus treinos são todos paradinhos. Então, assim, essa questão do pensar, a gente está muito... a gente fica muito atento a ela, principalmente para que a gente seja coerente com aquilo que a gente prega. Porque falar é muito fácil, fazer é muito difícil. Agora, para fazer, você precisa saber fazer. Então, aqui a gente pega muito nessa situação do conhecimento do treinador, e eu acho que isso é um grande problema do basquete. A gente precisa estar muito atento a essa situação aí do saber também do treinador. Voltou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Day? Tá, esse saber do treinador. Então aqui a gente preocupa muito com isso, sabe, Day? Então, desde as nossas brincadeiras são problemáticas para que eles possam resolver problemas, mas também a gente acredita que a gente precisa detectar logo os erros e não corrigir de forma assentosa, mas sempre induzir a ele pensar naquele erro, porque a gente também sabe que se ele aprende de forma errada, o desconstruir é muito mais fácil que construir. Então, se ele constrói uma coisa errada ali e fica por tempos ali, depois você vai desconstruir, você não vai conseguir, ou você vai ter muito mais trabalho, e principalmente na hora da pressão, a tendência é que ele volte naquilo que ele aprendeu. Então, assim, cara, a parte da iniciação, ela é muito importante dentro desse processo aí de cognitivo, né, de tomada de decisão. Muitas vezes o menino ele toma uma decisão não porque ele não pensou, ele não viu ou ele não interpretou a situação. Ele viu, ele interpretou, só que ele não tem confiança na mão direita e ele tinha que ir para a mão direita. Mas como que ele vai se ele só consegue ir para a mão esquerda, por exemplo? Então o problema também é técnico. Ele precisa ter qualidade técnica para ele ter confiança para ir tomar uma boa decisão. Né? Ou muitas vezes a parte física atrapalha a tomar a decisão. Ele até pensa, mas fisicamente ele não consegue definir. Ou o contrário, fisicamente ele é muito forte, a gente vê muito isso, e ele faz a cesta de qualquer jeito, e você na base tá, parabéns, Adair, isso aí, um monstro, nananana. A hora que iguala, esse menino não tem tomado decisão nenhuma, ele não pensou nada, ele foi simplesmente induzido a fazer aquilo porque fisicamente ele era. Entendeu? Então esse processo é um processo que eu gosto muito, nós gostamos muito aqui, e a gente está sempre nessa evolução de aprender, porque é um processo bem mais complexo do que eu acho que as pessoas falam, e ela começa bem lá atrás no processo de formação, nas simples coisas de tomar de decisão. Daga, você tá me cortando aí que eu falo muito, viu, cara? Mas a ideia é você que é a estrela aí para falar do conhecimento hoje aí. Jé, aproveitar esse momento também, mandar um abraço aí pro Joãozinho, que está no Minas, que é auxiliar técnico lá no Minas e técnico do Sub-22, está fazendo um grande trabalho. É de Curitiba. Eu fui auxiliar técnico dele aqui no Sub-22 e o Coxinha é o pai dele. E a gente está muito feliz, né, dos resultados lá do adulto, lá no Super 8 que teve. Também mandar um abraço pro professor Valdomiro, né, que fez parte também do livro como autor e deu toda a parte
orientou toda a parte pedagógica, né, tentando trazer o que você escreveu da prática a situações não, mas construções que já foram escritas dentro de livros da ciência e assim, muita coisa casou. Então, assim, às vezes a gente pensa que a teoria está muito longe da prática e está perto, né? É só traduzir para o negócio ali que você, pô, tá aqui, ó, eu fazia isso que está escrito, mas eu fazia de outro jeito. Ó, um abraço para a RIB Global, que está aí também, para o Sr. Hector Zambra. E para dar continuidade, né, nesse papo que está super legal, fala um pouquinho aí dessa parte emocional das crianças, né, principalmente no inicial, aquele que tem muito medo, aquele que tem medo dos pais, aquele que tem medo do técnico, aquele que tem medo da bola. Como vocês estão trabalhando essa parte emocional também, Jefferson? Daí, isso é uma parte, assim, cara, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho que quando a gente começa nesse processo, a gente acaba falhando muito por ser, às vezes, rígido demais, ou por simplesmente, eu acho que por nosso ego de querer resultados de qualquer jeito, a gente acaba atropelando esse processo aí com esses atletas que chegam, às vezes, com essa debilidade, né, de confiança. E eu acho, sim, olha aí, que tudo é você mostrar desde o início o pertencimento, o acolhimento, respeito por aquilo ali, pelas pessoas que estão trabalhando. Você também ser honesto com seus atletas desde o início. Eu procuro falar muito para eles, cara, assim vai ser difícil, assim você não vai conseguir chegar. Esporte, o que você tem aqui, o esporte é um reflexo da vida. Você precisa, igual, por exemplo, eu chamo muitos pais, né, daí, dentro desse processo. Aí eu falo assim, hoje o pai, ele faz parte desse processo, dessa equipe interdisciplinar. O pai hoje ele faz parte do processo. Na verdade, a gente até cita isso, né? O primeiro time do atleta é a família. Então, o pai hoje ele está muito presente. E muitas vezes os pais, por super proteger as crianças, esses jovens, eles não deixam que o atleta tenha essas decisões fora da quadra. E quando chega na quadra, o tempo todo ele tem que tomar decisão, o tempo todo ele precisa estar atento às decisões, o tempo todo ele vai ser exposto ali a alguma situação que ele vai ter que fazer, ele vai ter que definir, ele vai ter que decidir, ele vai errar, ele vai acertar. Então, assim, eu acho que é um processo que nós temos que envolver muito a família também. Então, assim, por exemplo, aqui eu uso algumas situações que grupos acima de 14 anos, eu tenho o grupo dos pais, mas o grupo dos atletas. Por quê? Para que os atletas comecem a ter essa responsabilidade. Eu falo, eu não estou pedindo para o menino comprar um apartamento, comprar um carro. Ele está atento ao horário de treino, a que dia, como que vai ser. Então, a gente criar essa também independência, entre aspas, do atleta, para que ele possa se sentir cada vez mais solto em tomar essas decisões, né? E uma coisa que que eu falo muito com os atletas, Adair, quanto mais você se prepara, mais confiança você vai ter. Porque muitas vezes essa falta de confiança é a falta de preparo. Porque quando chega no jogo, você é muito exposto, o atleta ele é muito exposto. Quando você chega no Campeonato Brasileiro, por exemplo, cara, são tão os melhores, então ali você vai ser exposto, a sua fragilidade ela aparece muito, a sua deficiência ela aparece muito. Então, a gente está sempre preocupado em mostrar a realidade para os atletas. Olha, você precisa treinar mais sério, você precisa ter sequência de treinamento, você precisa entender o que você precisa fazer, você precisa entender da parte que envolve o treino, que envolve o descanso, que envolve fora da quadra. Então, esse processo mental, eu acho que ele conecta com todos esses outros, porque se você está ali bem estruturado nas outras situações, você vai, de repente, saber lidar melhor com essa situação. Não que isso aconteça 100%, porque muitas vezes também um atleta está super bem fisicamente, tá tudo, e chega na hora do jogo ele trava. E ele trava, e aí o treinador, ele tem que ter o feeling, né? Falar, cara, olha, como que eu vou
agir com esse atleta. Tem uns que você pode cobrar mais, outros você não pode cobrar, outros você tem que dar confiança, outros você simplesmente tira da quadra, outros você fala alguma coisa. Então, assim, é por isso que eu falo do conhecimento do treinador, porque ele vai lidar com diversas situações. Então, o treinador reconhecer o ambiente que ele trabalha, entender com quais atletas ele trabalha e qual a característica de cada um desses seus atletas, né? Eu falo que você se aproximar do atleta, entender um pouco do dia a dia, da família, isso ajuda muito nesse processo também. Então, é uma coisa muito difícil, eu te confesso que é muito difícil, mas que a gente precisa ajudar de alguma forma. A gente precisa ajudar de alguma forma. E eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar é montar treinamentos com disciplina, com respeito, com dedicação, com saber que ele precisa ter regras, quais são as regras da equipe, o que ele tem que fazer para a equipe, entender que aqui o nós está à frente do eu, que apesar do basquete ser um jogo coletivo, as ações são individuais sim, mas o individual tem que ser em prol do time, então ele precisa estar confiante sim, mas em prol do time e não pensar só nele. Então acho que são vários fatores aí que a gente pode falar, mas não sou especialista também, mas tento trabalhar dentro dessa dimensão aí. Infelizmente hoje nós não temos um psicólogo aqui hoje dentro do clube, é uma coisa que é um próximo passo que a gente quer, a gente entende e sabe que isso é importante, mas eu não tenho, e eu não posso ficar lamentando, então eu procuro fazer dentro do pouco que a gente tem desse conhecimento, ajudar da melhor forma possível. Muito bom, senhor Jefferson. Queria saber um pouco também, eu não sei na verdade quanto tempo que a gente pode ficar mais, mas podemos ficar mais uns 10 minutos? Sim, não, por mim podemos ficar mais 2 horas, não tem problema nenhum. Ficamos mais uns 10, 15 minutos então. O Jefferson. A Maju não tá aí? Ela não queria falar, não, né? Não vai. Não tá aqui, cara, mas eu entrei de uma forma diferente, né? Eu que pedi pra entrar, eu acho, aqui na conversa. Eu não sei como que. Mas, Jô, se você pedir pra entrar. Será que eu posso convidar ela, daí? E eu acho que sim, pode convidar sim. Mas ela tem que estar aí, ela tá aí? Eu acho que ela tava. Ela tá, pelo menos eu vi ela. Qual que é o. Rib.Brasil? Pode convidar isso aí. Convida, vamos ver. Convidei. Ô, Jé, aproveitando que você tá tentando aqui. Entrou. Seleções brasileiras. Você já teve lá. Na sua visão, o que a gente poderia melhorar no sentido de conhecer os talentos que a gente tem no Brasil que estão jogando, e a gente sabe que às vezes a gente até não convoca alguém que poderia ser convocado e a gente acaba não conhecendo. O que você acha que a gente poderia fazer para poder melhorar essa seleção? Isso aí são coisas muito difíceis, né, Odair? Porque quem está hoje no comando, às vezes pensa, a gente tem que respeitar, né, as pessoas que estão ali, os profissionais que estão ali. O que eu posso falar, cara, é que a gente precisa, assim, nos unir mais como treinador, formar melhor como treinador, porque eu vejo muitas vezes as discussões, porque eu acho que a discussão de quem tem que ser, como tem que ser, cara, isso aí não... quem tá aí, José Neto. Bom dia, meus queridos, lá da Mongol, aí tá com moral ainda aí. Ó o José Neto aí, ó. Um abraço pro Neto também aí, cara que para mim hoje é uma referência dos treinadores aqui do brasileiro, para mim um cara sensacional, sempre fazendo aí grandes trabalhos e vou te falar, um amigo querido. O Netão tá no formal, porque ele não envelhece. Pô. Nada, desde quando eu conheci ele há 50 anos, ele é assim, cara, do mesmo jeito. Um abração pro Neto aí. Então, assim, eu acho que essa situação de quem vai ser, isso aí não cabe a nós, né, cara? Isso a gente tem que respeitar e torcer para quem tá ali fazer um bom trabalho, mas o que tá nas nossas mãos? Formar melhor. Eu acho que formar melhor. Né? Formar atletas com capacidade que possa jogar a nível internacional,
e aí o processo de formação precisa ser visto também, não só para ganhar um campeonato sub-12, mas desenvolver atletas que têm aí potencial para estar numa seleção, né, brasileira, jogar a níveis internacionais. Então a gente tem que melhorar isso. Eu falo muito, eu acho que a gente precisa, e a gente peca muito na situação de meritocracia. O Brasil precisa ser mais isso, mais meritocracia, ter pessoas que realmente entendam os níveis e as diferenças de categorias, né? Por exemplo, eu acho que ser treinador de adulto é completamente diferente de ser treinador da base, independentemente, não estou falando de seleção, estou falando, né, eu acho isso muito diferente. Eu acho que ser adulto aí tem muito mais essa questão de gestão de pessoas, de estar mais preocupado com sistemas táticos, defensivos, ofensivos, plano de jogo, leitura de jogo. Eu acho que o treinador de adulto é muito isso. Já o formador na base não é essa a principal função dele e preocupação dele, né? Muito pelo contrário, muitas vezes você teve a oportunidade de estar lá comigo em Franca, e eu estava com um atleta que de repente não tinha a menor condição de estar na quadra, mas é um menino que tem potencial a nível internacional, e o tempo todo estava na quadra, então não era só sobre ganhar, era sobre também formar aquele atleta, né? E eu não acho que ele na quadra a gente ia perder ou ganhar com ele, mas ele na quadra a gente pode estar formando um atleta de um potencial de um nível maior, sabe? Então eu vejo isso. Eu acho que o calendário precisa ser mais bem pensado. A gente precisa tentar ver mais atletas durante no todo o processo, né? Porque tem muito atleta aí espalhado aí por todo o Brasil. O basquete não é só feito ali em São Paulo, no Rio, em Minas, no Santa Catarina, tá? Tem basquete no Amazonas, tem basquete em qualquer lugar. Então a gente precisa, sim, pensar juntos uma forma de como descobrir ou olhar esses talentos que possam estar numa seleção, né? Então eu não sou um cara que gosta de ficar criticando, e sim dar possibilidades de como nós podemos fazer para melhorar, que eu acho que é o que você faz muito bem, é o que a Ribe está fazendo. Eu acho que o basquete brasileiro tem grandes ações, a gente tem grandes ações, muita gente a fim de ajudar o basquete. O problema é que cada um tem ações isoladas e não são ações que estão conectadas em prol do basquete. Em prol do basquete, todo mundo está pensando no bem do basquete, mas não é pensar a longo prazo lá na frente, numa seleção, né? Então, a gente precisa estar mais unidos, a nossa classe precisa ser mais unida, e aí sim, uma vez a nossa classe unida, a gente pode juntos ter força de poder discutir melhor algumas situações de quem, ou por quê, quando, por que não foi, ou quem foi. Mas enquanto a gente estiver desse jeito, a gente não tem nem moral, né, para poder reivindicar alguma coisa, porque as pessoas olham para a gente e falam, pô, mas vocês não são nem unidos, a classe nossa. E infelizmente é o que eu acho, sabe? Eu sei que muitas pessoas concordam comigo, mas eu sou um cara muito transparente, então a gente precisa ser mais unidos, precisamos pensar mais em prol do basquete brasileiro. E se a gente estiver unido, porque o Mark Sharp fala uma coisa, nós fazemos o basquete, nós treinadores fazemos o basquete, e nós temos força, só que nós temos que estar unidos. Mas não é estar unido em chegar aqui e falar, nossa, quero ver se você daí sabe alguma coisa mesmo. Não, cara, não estamos aqui preocupados quem sabe mais ou quem sabe menos. Nós estamos preocupados aqui que o que você sabe pode ser útil para eu aprender, para eu poder evoluir, e com essa evolução a gente vai caminhar cada vez mais aí, sabe, a passos largos para um processo, né? Até eu falei com você, acho que foi ontem, né? E eu agora nesse processo de estudar bastante, e quanto mais eu estudo, a única certeza que eu tenho é que eu preciso aprender muita coisa, porque eu não sei nada ainda, eu preciso aprender muita coisa, e olha que eu tenho estudado bastante, e a única certeza que eu tenho é que eu preciso aprender mais, né? Então, assim, eu vejo o basquete brasileiro de uma forma, não só as seleções, sabe? Daí não estou em cima do muro, não é isso, porque não tenho essa índole, essa pretensão, porém eu não estou aqui para falar mal de trabalho de ninguém. Eu apoio todos os treinadores que estão ali, muitas vezes que estão na seleção são meus amigos pessoais, e eu torço muito para eles, e eu falo que eles estão representando nós treinadores. Então, se lá não está legal,
Quem está ali não vai fazer diferença. O que faz a diferença é quem está desse lado daqui, formando. Eu, como formador, posso fazer a diferença para a seleção. O técnico para a seleção, muitas vezes, ele não vai conseguir fazer a diferença. O que faz a diferença são os jogadores que ele tem na mão. É claro e evidentemente que eu acho que, muitas vezes, as pessoas certas têm que estar nos lugares certos também. Mas eu não acho que ninguém vai salvar a pátria. Eu acho que quem vai salvar a pátria somos nós, formadores. E os nossos formadores, na base, na iniciação, nos projetos sociais, na nossa captação, eu acho que a gente tem que estar muito perto e mais próximo de entender que o basquete, o problema do basquete, não é sistemas táticos, não é jogadas mirabolantes, é formação, princípio, base, técnica, fundamento, entendimento de jogo. Esse sim é o verdadeiro salvador da pátria do basquete brasileiro. É o que eu penso. Show de bola, excelente. Aproveitando, eu acho assim, penso como você falou tudo. Eu acho que as críticas nossas aos técnicos, aos atletas, elas existem de uma forma construtiva, se existir, porque eles estão lá e estão tentando fazer o melhor, não estão alcançando porque tem algum obstáculo que eles não estão conseguindo vencer. Eu coloco esse obstáculo, um volume de jogos contra um nível muito grande, a gente faz pouco, né? A gente poderia jogar mais contra outra, só que não tem dinheiro, então é um problema estrutural também, um problema financeiro. A confederação não pode perder um cara tipo o José Neto, que passou com todos os melhores técnicos na seleção brasileira, ele trabalhando junto, ele como técnico também no feminino, mas ele passou com o Moncho, Manhano, com o Lula, enfim, conhece todos os técnicos brasileiros, então é um cara que poderia ser aproveitado de várias formas, além de como técnico também, né? Então não poderia perder um cara desse que não está fazendo mais parte, mas tudo bem, um dia ele volta. E a outra questão que eu acho, Jé, tinha que ter uma rede de todos os clubes grandes, principalmente, que tem grana, né? Para que fortalecesse os clubes menores, mas que estão formando e formando muito, para que não desestruture algum clube que tem lá uma ótima formação e vem um time que tem uma grana, que sempre foi assim, pega e já leva, e aquele projeto que era muito bacana acaba sendo prejudicado. Então, eu acho que isso é uma coisa que poderia mudar numa conversa, né, sem romantizar o negócio, mas um negócio mesmo. Ó, vou levar o seu atleta com 15 anos, tudo bem? Até o 14 ele fica aí. Porque daí o clube que está formando muito bem vai ter mais tempo para formar e ele também tem que ganhar alguma coisa, né? Eu não vou citar nome de clubes, mas os clubes grandes, eles têm poder para levar os melhores jogadores do Brasil, né? De qualquer lugar do Brasil. Então, se tivesse tipo de uma organização melhor nesse sentido, eu acho que ia fortalecer mais o basquete do Brasil. Mas, como você falou, não é um problema, né? São vários. Nós precisamos começar a resolver um a um, né, para a gente diminuir isso aí. E com relação... Opa, pode falar. Eu posso fazer um comentário sobre esse tema que eu acho legal, assim? A gente tem tempo aí? Como é que tá? Pode falar? Cara, isso é uma coisa que, assim, eu hoje como ginástico, não é que eu sofro não, sabe? Mas a gente precisa também entender o nosso papel, até onde eu tenho que ir como formador. Primeiro ponto a ser discutido, eu acho, é o que é ser clube formador, né? Clube formador, porque para mim existe clube formador, existe o clube que dá oportunidade de revelação para o atleta, então é o clube revelador, vamos colocar assim, formador, revelador, e tem o clube descobridor, vamos pensar assim. Então, e todos são importantes, todos são importantes. O problema é que as pessoas não podem achar qual é o mais importante ou esquecer que se aquele cara, ou aquele clube, ou aquele projeto que busca, que capta, que faz aquela captação, que descobre aquele atleta, ele é muito importante para a cadeia lá em cima.
pro clube que vai ser o revelador, que vai chegar depois e colocar um moleque para jogar NBB e depois falar que foi o formador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas situações, sabe? Então, por exemplo, o ginástica, igual eu falei, a gente tem mais de 20 atletas jogando em grandes clubes no São Paulo, a gente tem 7 atletas jogando em NBB. Cara, isso para mim é uma coisa de muita alegria. O meu clube hoje, ele entende que isso é muito legal. Porque hoje, enquanto eu não tenho um adulto, enquanto eu não tenho condições de ter uma estrutura para ter um adulto, é o que eu posso querer de melhor para esses atletas. A gente tem ganhado muitas coisas daqui, muitas coisas por aqui, mas a gente tem revelado muitos atletas. Então isso é importante, né? Agora, é todo um processo que não envolve só o clube que você falou que vem aqui e pega. Hoje tem um agente que só está pensando nele, o agente que só está pensando também em alguma situação. E a gente precisa pensar nesses clubes que estão formando com carinho. Porque se esses clubes acabarem, o basquete vai acabar. Se esses captadores, se esses projetos acabarem, o basquete vai acabar, cara. Porque se você pensar bem, os clubes que se falam tão formadores assim, eles buscam os melhores. E será que eles formam tantos assim por ter os melhores? Eu me faço essa pergunta. Se eu tenho os melhores, será que eu estou formando bastante mesmo? Porque uma coisa é você formar apenas uma pedra bruta e lapidar ela e formar um diamante. Opa, isso aí é formar. Agora, você pegar um diamante e não conseguir lapidar ele e fazer ele valorizar ainda mais, ou será que o processo... Ou você pegar 10 e fazer 1? Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir, pelo menos, né? Refletir. Então, eu acho que é uma situação que a gente fica muito na mão mesmo. E o que eu falo aqui hoje dentro do clube, a gente precisa trabalhar e os pais e os atletas têm que entender aonde é o melhor para eles, se aqui realmente é o melhor para ele ou não, dentro do processo de formação. O que eu posso mostrar para eles são os resultados que estão aí, porque muitas vezes as pessoas falam de resultado, mas cadê os resultados? Eu não estou mostrando, meus resultados estão aqui como formador, vamos pensar assim. Então, se você acreditar, se você vem para cá, então a gente precisa trabalhar com quem quer trabalhar com a gente, mas eu concordo muito com você, Daí. A gente precisa pensar com muito carinho sobre essa situação desses atletas que saem e o clube. Porque, cara, o atleta sai daqui e vai para um grande clube, ótimo, mas que esse clube me dê o mínimo de condição de buscar outro atleta e formar em outro grande prospecto para ele. Aí sim eu acho que a gente vai estar pensando como um todo, né? E não só no meu umbigo, assim, vamos pensar dessa forma. Até mesmo, né, fazer um tipo de uma parceria, né? Ó, eu vou captar os seus atletas aqui no final da formação com 16 anos, né? Fala para um clube grande, chega para o ginástico também que é grande, mas não tem uma estrutura financeira tão grande, né? Chega e fala assim, ó, pessoal, com 16 anos eu vou pegar os seus atletas, né, e a gente faz uma parceria, troca de sei lá do que, né, de conhecimento, não precisa nem ser dinheiro. Mas enfim, eu acho que poderia ser feita uma situação dessa. Bastante gente comentando. Uma outra coisa que eu queria falar também é que a gente não pode perder essas pessoas importantes que o Brasil teve nos últimos 50 anos, de técnicos, de pessoas que foram campeões de tudo. A gente não pode falar assim, não, temos que acreditar na juventude de técnico, atleta só novo. Não, a gente tem que manter essas pessoas que fizeram o basquete nosso acontecer, né? Muito jogador, muito talento, muito técnico bom, e a gente tem que também fazer isso em seleção brasileira como atleta. Não deixar de levar um cara experiente, não deixar de levar um cara que às vezes está mais velho, mas é um cara que vai agregar muito. Eu tenho muito medo desse negócio assim, não, o cara já está velho. Pô, mas o cara dá resultado. O cara sabe jogar um nível internacional, né, que vai dar SAR. Então eu acredito muito que isso também não pode ser deixado de lado. E falar, não, agora é só a juventude que vai. Eu acho que tem que ainda apostar nessas coisas, inclusive na parte técnica. Pô, por exemplo, pega você, quando você foi seleção brasileira da base, vamos convidar o Marco Sharp para
para ir junto num treino da seleção, conversar, a gente discutir sobre o que foi feito, o que ele fazia, como que era, porque isso é mais conhecimento agregado. E eu não vejo essas relações com técnicos e professores mais antigos, que eu acho que faz falta, cara. E isso é um problema que a gente vem falando também há um tempo, né? Você vai lá fora, toda seleção, todo clube tem um velhinho da cabeça branca, que é a experiência ali, que é o chão de quadra, o cara que vai estar junto com o técnico, compartilhando, mostrando um pouco da sua experiência, o cara que já vivenciou tudo aquilo ali, que passou por tudo aquilo ali. E isso tem os dois lados, né? Tem as pessoas que hoje aceitam isso numa boa, e tem aquela pessoa que acha que não, são ultrapassados, são pessoas que não vão agregar. Isso na verdade, eu fico muito triste quando eu escuto isso, né? Porque eu acho que essas pessoas que têm essa experiência, elas precisariam estar mais presentes dentro desses projetos. Nós precisaríamos ter essas pessoas, igual você falou, um Michael Sharp, ele não poderia não estar dentro de algum projeto de seleções, sei lá, de alguma coisa, de algum projeto, né? Como hoje ele está aqui com a gente dentro da RIB e a gente está aprendendo a cada dia, né? Então eu acho que isso é meio cultural também, né, Adair? Não sei, é um problema que a gente tem às vezes, de reconhecer no outro, o Neto, Dante, Sharp, Flávio Davis, são referências, né, de formação no basquete brasileiro. Mas de repente eles não poderiam, não seriam hoje as pessoas para ser o treinador. Não, mas o conselheiro, acho que tem o nome certo, né, o conselheiro de uma seleção, de estar ali, né? O Neto falou isso aí, o Dante, Sharp e Flávio Davis são referências para mim, né? Você citou aí o Neto. O Neto trabalhou com todos os treinadores tops aí do Brasil, né? Então a gente tem grandes treinadores, a gente precisa valorizar mais o nosso treinador brasileiro. Eu acho que a gente tem grandes formadores aqui também, sabe? Só que precisa ser mais valorizado, precisa ser mais. Na verdade, é meritocracia. A gente não tem essa palavra, infelizmente, no nosso basquete, ela não existe muito, né? É a meritocracia aí nas coisas. Mas a gente tem que ir seguindo, cara. A gente tem que ir seguindo. É isso que me motiva. É por isso que eu resolvi fazer o que eu faço hoje, tocar esses meus projetos, porque você ficar pensando nisso, você não faz nada e as coisas não andam. Então eu estou muito feliz hoje de estar podendo seguir com esses projetos, longe de mim achar que vai ser a salvação da pátria, mas pelo menos é alguma coisa, né, Daí? Daí, tem muitas perguntas aí, eu não estou voltando, o Neto fez um monte de pergunta, eu sei que comanda isso aí, viu? Eu não sei mexer aqui, cara, meu dedo nem cabe aqui no meu celular para poder responder as perguntas. Eu tentei convidar a Maju aí, mas acho que ela não tá aí, cara. Não, mas tranquilo. Tem pessoas perguntando se você vai abrir para pergunta, se pode fazer pergunta. Bom, eu vou deixar aberto para perguntas agora, então. Eu vou, né, para a gente poder fechar daqui uns 5 minutos, e 5, 10 minutos no máximo, que eu não vou poder ficar mais que isso aí, infelizmente. Mas enquanto o pessoal vai fazer pergunta aí, alguma pergunta para você responder, eu queria agradecer o meu primeiro técnico, né, Dirley Bernal, lá de Sorocaba, o meu segundo coach, que foi o Netão, né, o José Neto, e queria agradecer os meus professores acadêmicos, né, o Valdomiro, o professor Dante, e falar, Jé, que foi lá em Franca que eu peguei esse gosto por estudar, cara. Você entrou na faculdade lá na Unifran e você tava registrado na faculdade, né? Mas eu, o Derek e o Lucão, a gente foi lá, assistimos umas 5 aulas sem nem ter. A gente tá concluindo o ensino médio, velho. E a gente falou que ia fazer a faculdade lá, mas a gente. E foi lá que a gente viu, pô, isso aqui é bacana, hein? Vamos ter que estudar, galera. O basquetão aqui não vai durar muito, não. Então foi aquele primeiro estímulo que a gente teve. Então agradecer todo esse pessoal que eu falei,
porque a gente deve muito a eles, né? O que eles nos ajudaram. E acho que por isso que a gente está aqui também, porque é, é um ciclo, né? A gente vai incentivando e vai colaborando. Então muito feliz por isso. E passo para você também. Eu vou ver as perguntas aqui, vamos ver. Olha aí que eu não tô. O pessoal da Ribe aqui falou: estou aqui, mas eu tô tentando convidar aqui e não aparece ninguém. A Juliana tá aí também. Ribe, Guilhermena, acabamos de falar aí do atleta Guilhermena, tá lá em Caxias, o atleta que começou aqui, lá de Alagoas. Esses dias aí fez uma baita partida, fiquei muito feliz. 23 pontos lá. O time de Caxias ganhou lá. Vários Ô, Jé, atletas. vamos fazer. Cara, vamos um dia marcar uma outra para fazer esse bate-bola com o pessoal que tá aí. E daqui a pouco vai chegar minha família, que tudo que está na casa da minha sogra, e daí vai fazer maior barulho aqui também, não vou Aham. conseguir. Eu deixo aí esse momento final para você falar com a gente e a gente agradecer quem pôde participar, tudo, porque foi muito legal. Adaga, na verdade, é mais a questão para agradecer a todo mundo mesmo aí pela oportunidade, Ribe Brasil, você, agradecer a todo mundo que está aí, né? Eu estou muito feliz em estar fazendo parte aí da Ribe Brasil e naquilo que eu puder aí contribuir, eu quero contribuir o máximo que eu posso, apesar de não ter tanto tempo assim para isso, mas eu quero que, né, tá sempre presente. Agradecer a todas as pessoas aí também que adquiriram um livro nosso aí, né? O Daí também fez parte. Falar que a gente está muito feliz no resultado do ABC do basquete. Inclusive está aqui, ó, teve a oportunidade, tá show de bola. Em breve, novidades, né, Daí? Nós estamos aí preparando aí o volume 2 também, que nós vamos ter em breve. E é isso, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui para as pessoas que são formadores, que querem trabalhar que trabalham hoje com o projeto, para que elas se dediquem, para que elas estudem, para que elas possam realmente ter consciência da responsabilidade que é estar à frente do projeto, da frente de tantos sonhos dessas crianças, desses atletas. E não é só ter esse conhecimento também, a gente precisa ter esse conhecimento, saber transferir esse conhecimento para os nossos atletas, para os nossos alunos, né? Então, é só agradecimento, daí agradecimento, estou sempre à disposição aí, né? Quem quiser, manda mensagem também lá no Instagram aqui, Coach Jefferson Teixeira, de alguma forma tem meu contato ali, enfim, eu estou sempre à disposição. E é muito bom rever aí amigos, ver aí pessoas como o Neto na nossa live, como o Sharp. Eu e o Daí somos mais arcaico aqui, muita gente passou aqui, a gente nem conseguiu ver. Mandar um abraço aí para todo mundo aí mesmo, pelo carinho, todas as pessoas que têm seguido aí o nosso trabalho, curtido o nosso conteúdo. E o nosso objetivo é esse, é levar conhecimento, compartilhar esse conhecimento e de alguma forma, se isso tá conseguindo chegar até as pessoas, eu fico muito feliz e estou sempre à disposição a tudo que eu puder fazer aí pelo basquete. Como eu disse, sou um apaixonado por isso, estou muito apaixonado pelo processo de formação, estou estudando, estou aprendendo e sobre o processo de formação eu estou sempre à disposição aí porque eu posso agregar e ajudar dentro desse processo. Valeu, Jé. Queria agradecer também ao professor Jamil lá de Franca. Ele não pôde entrar, mas é um cara que sempre me ajuda quando eu preciso de alguma coisa referente à formação. E, cara, é um momento muito legal mesmo da RIB. E queria, para finalizar também, desejar sucesso para Majô e para Mônica, que assumiram como presidente hoje a RIB aqui no Brasil, e que vão também dar esse tom, essa força pro esporte feminino, pro basquete feminino, que a gente sabe que sempre teve e está pior agora na situação de não ter estrutura, de ter menos estrutura, menos apoio. Então elas entraram também para poder fazer esse papel. Então, obrigado, Jé, e show de bola. Você tem muito conhecimento, você é um cara que vai ajudar muita gente
E eu torço um dia para ver vocês aí novamente, né, na seleção, né? Quem fez parte com você. E não tirando os que estão hoje, mas tentando agregar todo mundo, porque eu acho que todo mundo é fera. Obrigado, Jé. Obrigado você. Netão, obrigado aí pela presença e obrigado a Maju também pela oportunidade aí. Sucesso aí nos novos desafios aí. Tamo junto, viu? Obrigado aí. O Hut também entrou aí, todo mundo. Desculpa aquelas pessoas que passou aqui, eu não consegui mandar um abraço, mas o Adair também não me ajuda ali, não consegue enxergar direito. Mas a gente está muito feliz, né, Adair? Então, obrigado a todo mundo aí para. E quem sabe a gente não marca uma próxima aí com mais tempo para abrir aí para perguntas e tamo junto. Tá bom? Abraço, gente. Boa noite, viu?